Shabbat Shalom, Shalom a todos, desde o nosso pequeno cantinho aqui em Israel. Não vou comentar hoje a Parashá da semana, que estamos ainda em Levítico, mas vou dedicar justamente um pequeno tempo para o que está acontecendo e que nos preocupa um pouco, ou bastante, no mundo hoje em dia. Faz tempo que eu digo que estamos vivendo os tempos do Apocalipse. Estamos vendo esse mundo moderno desmoronando, destruindo praticamente todos os conceitos éticos e morais que estão na Bíblia. E eu devo lembrar a vocês que esses princípios éticos e morais, na prática, muitos deles ou muitas constituições dos tais países civilizados têm como base os princípios da Bíblia. Tudo isso hoje está sendo simplesmente jogado pela janela, destruído sistematicamente. E estamos vendo à nossa frente um mundo que está caindo na corrupção, na ignorância, na imoralidade, onde massas inteiras de pessoas perdem praticamente a capacidade de pensar e raciocinar e viram pouco menos que animais, ou piores ainda. Grupos de pessoas nos quais as crianças, desde a idade mais pequena, são exploradas, ensinadas a odiar, ensinadas a matar, ou coisas piores. E aqueles que cometem barbaridades são aplaudidos, idolatrados e considerados positivos. Um mundo onde a lógica deixou de existir, desenfreado, onde aquele que comete o mal é aplaudido e aquele que se defende é condenado. O mundo, os ladrões correm por fora e as pessoas honestas se fecham de grades. Estamos vivendo um mundo ao contrário, e um mundo que está se diluindo nessa maldade e nessa ignorância. As pessoas saem às ruas não para se manifestar, saem às ruas para se manifestar violentamente, ou simplesmente saem às ruas para destruir, para queimar, para quebrar. E as chamadas civilizações estão olhando para aquelas pessoas ou indivíduos que trouxeram para sua casa e que estão destruindo as suas casas, a sua cultura, e são incapazes de reagir. O mundo moderno educado perdeu a capacidade de reagir. E tudo é permitido. Desde livros de 4 ou 5 anos, as crianças de 4 ou 5 anos recebendo livros não só de educação sexual, mas de pornografia. Em países considerados modernos, como os Estados Unidos, como a Europa Ocidental, onde a imoralidade não tem freio. Nós vemos no Instagram, praticamente todos os dias, um após outros, filmes falsificados, cuja única função e objetivo é destruir Israel, é destruir os valores da cristandade
e do judaísmo, que são os mesmos. Uma religião chamada religião do amor está criando caos em toda a Europa e já nos Estados Unidos e já no Brasil, em toda a América Latina. E é praticamente o anticristo. É a oposição organizada e destrutora de todos os valores morais que ainda tinha a civilização ocidental. Estamos vivendo num mundo que está caindo aos pedaços. Infelizmente, Israel passa pelo mesmo problema, porque é um problema mundial. Em Israel, a convivência entre árabes e judeus, basicamente, em 99%, não tem problemas. Não é um problema. Vocês sabem que eu moro numa cidade de Beersheba, que é praticamente uma cidade misturada de judeus e árabes. Estou falando de 100, 200 mil de cada um, não uma pequena proporção. E cada um vive a sua vida, cada um trabalha no seu lugar. Temos crimes, temos sim crimes, como o crime é parte, infelizmente, da sociedade moderna. E a impotência também é parte. Mas o que nós vemos em Israel é apenas um espelho do que está acontecendo praticamente no mundo inteiro. Você vai ter o mesmo problema daqueles que tentaram destruir tudo que foi ligado com o Natal, tanto em Nova Zelândia, na Austrália, como nos Estados Unidos. E são parte dessa chamada ou considerada religião de amor. E nós estamos aí olhando. O judaísmo se manifesta um pouco para tentar se defender. A cristandade e as igrejas, seja qual seja a sua denominação, tem medo de falar. São incapazes de falar. Se nós tomamos um exemplo, Inglaterra, ou Suécia, ou França, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemanha, Canadá, em todos os lados há um denominador comum. Toda manifestação organizada para apoiar a causa do terrorismo, ela é violenta, e aqueles que se manifestam, na sua grande maioria, ocultam a sua cara. Eles não têm coragem de mostrar a sua cara. Nunca são manifestações tranquilas. São sempre manifestações violentas. E nós olhamos. O mundo olha, o mundo ocidental olha para essas manifestações e é incapaz de reagir. Pessoas que fomentam o ódio, que pregam o assassinato, continuam simplesmente fazendo isso, praticamente sem que ninguém incomode eles. Ou sim, tem uma pequena reação, realmente pequena. Um pouco na Alemanha hoje em dia, um pouco na Holanda, mas nós vemos o que acontece nas universidades americanas. Tudo é violência. Ataques contra judeus.
incapacidade absoluta, na grande maioria dos casos, para reprimir esse tipo de coisa. Quem manda hoje no mundo é a ignorância, é o terror. E você vê ou faz uma entrevista com essas pessoas que na sua ignorância absoluta, começa a perguntar por que você se manifesta, o que significa tal e tal frase. E eles não sabem. Muitos saíram nas manifestações por causa do dinheiro, são pagos para isso. Mas é simplesmente alucinante ver como massas inteiras de, entre aspas, estudantes demonstram uma ignorância absoluta sobre o que estão fazendo. É o rebanho cego do ódio, não é mais do que isso. Assassinatos em massa acontecidos em outros países, Síria, Sudão, Armênia, África, nem falar. Ninguém se preocupa, ninguém se manifesta. Mas atacar Israel, atacar os judeus, não foi permitido. É obrigatório. É parte da nossa ideologia. Ideologia que apoia organizações terroristas e ataca um país legalmente institucionalizado, legalmente criado, porque se defende. Organizações feministas que defendem a mulher em todos os lados, menos as mulheres judias que são estupradas. Se eles são judeus, então tudo é permitido. Nós estamos voltando à época do nazismo, mas numa escala, no mundo moderno, onde a comunicação é muito maior. Estamos voltando numa escala de ódio universal, montada, organizada, bem paga. Todo mundo sabe quem organiza. Todo mundo sabe quem paga. Todo mundo sabe de onde saem os mísseis que são lançados contra Israel. Alguns falam. Alguns poucos falam. A grande maioria nem isso. Estão quietos e calados. Porque o dinheiro do petróleo fala muito mais forte que a moral ou os princípios bíblicos. Infelizmente e tristemente, vivemos num mundo onde o anticristo está reinando cada vez mais.